Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui, muito com a presença do Senhor, quando o Senhor se manifestou aqui no nosso meio. E como nós estamos dizendo, assim falamos e quero repetir, queremos ser movidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos mova, que entremos no mover do sopro do Espírito Santo, do sopro divino, que nos levará para onde a vontade do vento do Espírito deseja nos levar. Como disse Jesus, o vento sopra para onde quer. E especialmente falando sobre o Espírito Santo, nós dizemos, este vento tem vontade. E nós queremos estar na vontade do Senhor. Deus vai nos guiar, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos impelir segundo a sua boa, a sua agradável e perfeita vontade. Glórias sejam dadas ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, ó Deus querido, nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos e pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer às nossas vidas a manifestação especial da graça de Deus. Que o Teu amor nos alcance de maneira tão extraordinária, tão especial, que possamos ser favorecidos pela graça de Deus, pela qual somos salvos mediante a fé e a fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos fale e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como pregadores do Evangelho, devemos, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é nome que está acima de todo nome, que a Bíblia também afirma, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, como verdadeiros pregadores, porque todos nós somos pregadores, somos aqueles que levamos a palavra de Deus a toda criatura, pois assim fomos comissionados pelo próprio Senhor Jesus, que através das Escrituras nos diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós temos que fazer que se cumpra a palavra que nos diz, e será pregado o Evangelho do Reino de Deus em todo o mundo para juízo. E então virá o fim. O fim não virá até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. O que é mais determinante para o fim, e quando nós falamos o fim, estamos nos referindo também ao início de todas as coisas. Estamos nos referindo à vinda, ou melhor dizendo, à volta do Senhor Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. E queremos dizer, e de fato eu creio, e espero que você creia também, que é muito mais determinante do que as guerras, do que os terremotos, do que as pestes, do que as pragas, do que todas essas coisas que de fato em nossos dias têm acontecido. O mais determinante não são as guerras, o mais determinante não são os terremotos, o mais determinante não são as pragas, o mais determinante é, e será pregado o Evangelho do Reino de Deus em toda a
terra para juízo. E então virá o fim. Que nós realmente estejamos dispostos, juntamente com mais um exército de fiéis, a pregar o Evangelho, mas o Evangelho do reino de Deus. Porque lembremos-nos que o apóstolo Paulo diz: se alguém, mesmo que seja um anjo de luz, vos apresentar outro evangelho que não este, não seja aceito, seja anátema, não seja reconhecido de forma nenhuma por vocês. Infelizmente, há outro evangelho. Infelizmente, existem outras palavras. E a Bíblia mesmo fala de alguns, e diz-nos João, na epístola de João, ele nos diz: alguns estavam no nosso meio, mas não eram do nosso meio, não eram parte de nós, mas estavam em nosso meio e saíram do nosso meio com um falso evangelho, com uma falsa palavra. Sabe, o evangelho não apenas acalma as tempestades, as tormentas, os furacões, especialmente aquelas tempestades que são tempestades não visíveis aos outros, pois a tempestade, como a tempestade no mar da Galileia, essa era uma tempestade visível a todos, mas existem aquelas outras tempestades interiores. O Evangelho acalma as tempestades, mas também o Evangelho, eu diria que ele perturba os acomodados. E nós temos que ter uma palavra que sacuda todo aquele que porventura esteja acomodado, que não esteja de fato entregando-se plenamente ao Senhor, totalmente ao Senhor. Pois, por vezes, os maiores desafios não são aqueles desafios que nós facilmente o enxergamos, como, por exemplo, contra a fé. Vemos um desafio facilmente enxergado, que é a incredulidade, contra a qual lutamos, contra a qual nos preparamos até. Mas, por vezes, há outros desafios à fé, como a timidez. O Jesus, no texto em que repreende a falta de fé dos seus discípulos, em um dos evangelhos diz: porque sois assim incrédulos, porque não crestes? Mas em outro nos diz: porque sois assim tão tímidos? E nós devemos enfrentar não apenas a incredulidade, mas também a timidez. Se não fosse desta forma, o apóstolo Paulo não teria pedido que orassem por ele, e pedido algo que aos meus olhos não tinha necessidade de pedir, mas pediu. Paulo diz: para que eu seja ousado, como me cumpre ser. Eu quase que poderia, se tivesse a oportunidade de falar com o apóstolo Paulo, dizendo: como assim você não é ousado? Eu sim não sou ousado, porque não ouso como você ousou, como você se entregou, como você pregou, quer em hora, quer fora de hora, quer em tempo, quer sendo propício ou não propício. Você não se escondeu, apedrejado, se levantava e continuava a pregar. Quantas vezes quase morto, quantas vezes sofrendo, quantas vezes perseguido, quantas vezes em perigo, quantas vezes em perigo na estrada, em perigo de salteadores, e nada disso foi capaz de fazer, nem sequer recuar. E você pede que eu ore por você, para que você seja ousado como
cumpre ser, isso me mostra quanto nos falta sermos ousados. Quanto necessitamos, não apenas de nos aplicarmos, mas uma coisa maravilhosa, por maior apóstolo que você possa ser, por maior servo de Deus que você possa ter, por mais testemunhos grandiosos e gloriosos que você possa ter, saiba que todos nós necessitamos que orem por nós. Orai por mim, disse Paulo. Eu preciso das suas orações, você precisa de minhas orações, nós devemos orar uns pelos outros. Mas em dias como nossos, sobretudo o que devemos guardar, como diz a palavra, guarda o teu coração. Não vamos permitir que o nosso coração se contamine. Às vezes, consultando as redes sociais, me espanta como o coração do nosso povo está contaminado, está contagiado. Como, com facilidade, até mesmo falamos de outros e de outros ministérios. Eu realmente gostaria de falar como o apóstolo Paulo disse em Romanos, aos romanos, suplico. Não há mal nenhum de até suplicarmos algumas coisas, como ali ele disse que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Paulo diz que ele suplica, ele implora, ele clama aquelas pessoas que façam o que aquelas pessoas precisavam fazer, necessitavam fazer. Meus irmãos, não nos deixemos contaminar. Não saiamos a falar mal de A, B ou C. Não falemos de ministério qualquer, por ser ele dessa forma ou daquela forma, ou ter esse entendimento ou aquela doutrina distinta da nossa doutrina. Saibamos do seguinte: é o amor de Deus que nos une. E nós devemos ser um em Cristo Jesus, embora diferentes, embora com visões diferentes, embora com uma diversidade grande em nosso meio, nós precisamos guardar e guardar puro os nossos corações. Pois desses corações é que procedem os rios de vida, que Jesus mesmo disse: do seu interior fluirão rios de água viva. E os caminhos de vida saem a partir deste coração, e que não seja este coração contaminado. Pode, porventura, de uma mesma fonte sair água boa e água ruim, água amarga? Não permita que o seu coração seja amargo, amargurado ou revoltado, ou qualquer outro adjetivo que você queira colocar. Não permita isso. Guarda-o. E de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? E qualquer pessoa guardar pura o seu coração? Observando a sua palavra. Não apenas conheça, mas viva esta palavra. Nós precisamos viver plenamente esta palavra. Estude essa palavra. Se você fala um outro idioma, eu quero te aconselhar, leia essa palavra em outra língua. Se você não fala, leia 2 vezes mais na sua própria língua. Leia outras versões.
Leia esta palavra, a palavra de Deus. Nós somos parte de um grupo privilegiado, como nenhum outro grupo dentro da igreja foi em toda a história da igreja. Nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Por causa disto, pessoas foram queimadas na fogueira, para que esta palavra chegasse ao nosso alcance em nossa própria língua. Nós somos o grupo privilegiado. Nos tempos de outros grandes heróis da fé, generais de Cristo ou generais da igreja, a palavra não era tão fácil. Lendo a história da vida de Lutero, quando Lutero teve ao seu alcance um exemplar das Escrituras. No mosteiro em que se encontrava, era tão rara a questão de ter as Escrituras, que esse exemplar da Bíblia estava simplesmente acorrentado ao local de leitura para não ser levado. E você, numa banca de jornal, em nossos dias, pode conseguir uma Bíblia. Vamos ler a palavra? Vamos aproveitar o privilégio dentro da história da humanidade e a história da igreja que Deus tem concedido a todos nós, de termos acesso à palavra. Quantos de vocês que amam a palavra não têm em suas casas mais de uma Bíblia até? Mais de uma Bíblia. Observe, leia, viva esta palavra. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. E as coisas do coração são importantes. A Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim como a palavra também nos diz que devemos amar ao Senhor com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar ao Senhor e precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Se você quer saber o que para mim produz um verdadeiro, um genuíno, um grande, um fenomenal avivamento, é justamente essa entrega. E porque quando há uma verdadeira entrega, quando buscamos ao Senhor, e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, oramos como antes não orávamos, porque oramos de todo o nosso coração. Quando lemos a palavra, lemos como antes não líamos, porque lemos de todo o nosso coração. É interessante que na língua alemã existem duas palavras, que obviamente em todas as línguas existem duas palavras, mas uma palavra que é dada a uma maneira de se alimentar violenta e que por causa disso é usada para os animais. Os animais também comem, os homens comem. Quando os homens comem, fala-se o verbo como o verbo ist, que significa estou comendo. Mas quando um animal come, normalmente não se vai falar ist, vai se falar frisst. E frisst é devorar. Sabe, tem algumas coisas que nós deveríamos ser um pouco animalescos. Então eu direi
Não apenas coma, devore as Escrituras. Você sabe muito bem que quando você fala essa palavra comer e essa palavra devorar, em sua mente vem duas realidades diferentes. Quando imaginamos comer, imaginamos algo muito mais polite, muito mais educado, muito mais gentil. Mas quando nós imaginamos devorar, você quase imagina uma barbárie. Você imagina um bárbaro comendo, um bárbaro devorando. Ah, Senhor Jesus, nós precisamos de um certo grau de barbárie na Tua palavra. Temos um apetite extraordinário na Tua palavra. Temos um apetite extraordinário na busca pelo Espírito Santo, na busca pelo Senhor, amando o Senhor com todo o nosso ser e acima de todas as coisas. Diante disto, há um desafio em nossas vidas. O desafio de amarmos ao Senhor. Me pareceria tão fácil amar a alguém que nos amou de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por mais que isso seja algo que me pareça tão espontâneo, tão verdadeiro, tão real, e até mesmo com um certo grau de facilidade, é desafiador. E nós precisamos amar. E normalmente, nós que temos esse apreço, que temos esse desejo genuíno de amar ao Senhor, e de amar ao Senhor em primeiro lugar, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e amando o Senhor em primeiro lugar, e amando ao próximo como a nós mesmos. Porque se dizemos que amamos a Deus e não amamos ao próximo, o que a Bíblia nos diz é que somos mentirosos. Porque quem ama a Deus, ama aquilo e aquele a quem Deus ama. Então, quem ama a Deus, ama as coisas de Deus. Quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. Quem ama a Deus, ama o pecador. Por quê? Porque Deus ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele se fez carne, morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Jesus veio a este mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e Jesus voltará a este mundo, e tudo o que move sua vinda, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua volta, é o seu amor por todos nós. E nós, a Bíblia diz, o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, seria tão natural que o amássemos. Mas eu e você sabemos que muitas vezes é desafiador. E quantas vezes já não fizemos aquela boa oração? Senhor, ajuda-me a te amar mais. Eu quero te amar mais, Jesus. Eu preciso te amar mais. E como conseguiremos? É muito correto que oremos pedindo a Deus que Ele nos conceda mais amor por Ele. Mas o princípio bíblico nos mostra que esse amor que nós temos com Ele é uma reação ao amor que Ele tem por nós, e teve por nós, e sempre terá por nós. Aquele amor que nos conquistou, aquele amor que na cruz
nos venceu e nos salvou. Esse amor, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda, diz a palavra, inimigos. Ele nos amou. E assim, Ele nos resgatou, nos regenerou, nos justificou. Tudo isto pelo seu amor. Como eu o amarei e amarei mais? Existe um segredo nas Sagradas Escrituras para amarmos ainda mais a Deus. E a palavra aqui se encontra numa situação tão maravilhosa quando uma mulher ungiu os pés de Jesus Cristo. Uma mulher sem muito conhecimento, ou talvez nenhum conhecimento quase teológico, religioso, mas uma mulher com atitude certa. Sabe, o grande empresário, um gênio na história, Walt Disney, que é conhecido de todos, valorizava mais a atitude do que a formação em si. A formação é importante, mas a atitude é muito importante. Certa vez, conta-se isso nas palestras dadas a empresários no Estudo Disney. Você dirá, pastor, você já foi em alguma? Nunca. É muito caro. Não daria para ir ali de forma nenhuma. Mas aquele que traduzia era amigo nosso que já esteve aqui nesta casa e já está agora na glória, o pastor Fernando Pinto. Ele, morador de Orlando, era o intérprete oficial para as pessoas que ali iam. E uma história interessantíssima sobre um funcionário de Disney, das coisas de Disney, que Disney o promoveu de uma forma extraordinária. O que ele era? Ele era um simples varredor de rua. Um varredor de rua. Alguém para manter as calçadas, as ruas limpas. E ele, com aquela sua grande vassoura, estava varrendo, quando uma criança bem pequena, se aproximou dele. Ele fez uma pergunta, aonde tal coisa se encontrava. E Disney, desde o início, mantinha um circuito filmando todas as coisas por segurança e para orientar, inclusive, depois a qualquer necessidade de seus funcionários. Ele viu o que aquele homem fez àquela criança. Ele poderia simplesmente ter respondido àquela criança, por aqui, por ali, está lá. Mas ele fez o seguinte, ele disse, você está na Disney. E na Disney, você não pode ser levado a um lugar de qualquer maneira. Então ele pegou a sua vassoura, ele dançou com a sua vassoura, ele fez um show todo para aquela criança. E levou a criança, juntamente, obviamente, com seus pais, aonde aquela criança queria ir. E isto é atitude superior a conhecimento. Aquele homem não tinha uma formação, aquele homem não tinha um grande conhecimento, mas aquele homem tinha a atitude certa. E Disney chamou todas as pessoas, mostrou a filmagem do que ele fez e disse, esta é a atitude de um funcionário
da Disney. É assim que você tem que tratar uma criança. E nós, que somos muito mais que funcionários do reino de Deus, o que nós somos é filhos de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos que ter a atitude certa, no nome de Jesus Cristo. A cada pessoa que nos pergunte, talvez você não tenha o conhecimento necessário, talvez você não tenha a profundidade necessária, mas a atitude, uma atitude de fé, uma atitude de amor, uma atitude de esperança, vale muito mais do que conhecimento. Conhecimento não faltava aos escribas, aos fariseus, aos saduceus. O que lhes faltou foi a atitude correta diante do seu conhecimento. Veja, até mesmo quando os magos chegaram a Herodes, questionando aonde estaria o recém-nascido rei dos judeus, Herodes chamou os escribas. E os escribas disseram: não há outro lugar senão em Belém. Não lhe faltava conhecimento. Sabiam aonde ele estava. O que lhes faltava era atitude. O que lhes faltava era fé. Os magos, por mais sábios, por mais conhecimento que tivessem, versando sobre vários assuntos, porque eram sábios, não tinham o conhecimento de onde estaria o recém-nascido rei dos judeus. Eles tinham conhecimento nas Escrituras, mas não tinham atitude. A atitude certa, a atitude de fé, a atitude daqueles magos que não tinham conhecimento era a atitude correta. E a atitude correta te leva ao encontro com Jesus. Você vai, você o encontra e você o conhece. Nesse texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, no final do mesmo capítulo, aonde encontramos a narrativa daquela mulher que ungiu os pés de Jesus Cristo. No dia em que um conhecedor das Escrituras, um doutor, recebe Jesus em casa. O nome desse homem, Simão. O nome dele é citado. O nome da mulher, no texto que nos referimos, não é citado. Uma mulher que, para tantos, seria sem importância. Mas essa mulher teve a atitude certa. Aqui encontramos a palavra que nos diz, versículo de número 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Como eu gosto dessa maneira de Jesus agir. Porque eu esperaria que ele se voltasse para Simão e falasse com Simão. Mas veja a atitude extraordinária do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se volta para a mulher. E voltando-se para a mulher, fala com Simão, honrando aquela mulher que o honrou, que o tratou com dignidade. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela
no entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu meus pés. Jesus disse, e será citada essa mulher em todo o lugar em que for pregado o Evangelho, para a memória dela. E hoje aqui, em obediência ao Senhor, estamos citando esta mulher a quem Jesus honrou e nós honramos. 2000 anos se passaram e essa mulher continua recebendo honra. Continua recebendo honra, porque um dia ela teve a atitude certa, a honra certa para com o Senhor. Aquele Simão não recebeu ao Senhor Jesus como deveria ter recebido. Por causa disso, eu tenho dito que não basta receber a Jesus. Há de se receber a Jesus da maneira certa. Quem pode dizer amém a isso? Temos que receber ao Senhor Jesus da maneira certa, da maneira correta. Mas qual é o grande segredo desse texto? Porque aquele homem não apenas julgou a mulher, julgou a Jesus. Quando eu julgo ao meu irmão, por mais indigno que possa ser meu irmão, eu não julgo apenas o meu irmão, eu julgo a Jesus. Eu julgo o meu pai. Assim como na parábola do filho pródigo, notamos que o filho mais velho tinha um problema com o seu irmão mais novo, retornou ao lar. E tendo um problema com seu irmão mais novo, retornou ao lar, discutiu com seu pai. E quase sempre que nós temos um problema com os nossos irmãos, nós acabamos discutindo com o nosso pai. E quem é o nosso pai, senão o Senhor? Guarda o teu coração, guardemos os nossos corações. E aqui, então, nos diz a palavra sobre a grande palavra daqueles 2 servos que deviam ao mestre. E Jesus disse, um devia mais e outro devia menos. Ambos foram perdoados. Vamos lá. Ambos foram perdoados. Não houve diferença do perdão. Foi perdão total, foi perdão absoluto, foi perdão aos 2. E a pergunta de Jesus está aqui, no versículo 42. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, porventura, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. Quem mais ama, quem mais é perdoado. Eu me lembro até hoje quando Deus me abriu os olhos neste texto e vi que há uma consequência de quando nós temos consciência de nossos pecados e confessamos os nossos pecados, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
quanto mais eu confesso, quanto mais consciente eu me torno, mais eu me arrependo, mais eu amo aquele que mais me perdoa. Não é por isto, como diz Paulo, para que a graça seja operante em nós, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus ama o pecador e pelo seu amor agracia o pecador com o perdão, porque não tendo com que pagar, foram agraciados, foram perdoados. E então foram assim amados e reagiram ao amor amando. Esse é um amor correspondido. Existem amores não correspondidos, mas nós estamos falando de um amor que corresponde ao amor com o qual somos amados. E Paulo diz: que farei? Pecarei mais, para que a graça seja abundante em mim? De forma alguma. Mas buscarei eu que o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, possa operar em minha vida, me convencendo de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Lembro-me de muitos anos de uma experiência que tive quando estava em um momento devocional, no quarto, fechado, sozinho, eu e Deus, orando ao Senhor. Ali estava eu de joelhos e fiz uma oração que eu pensei: que oração! Você já fez uma oração que você diz: estou orando bem? Que oração! Nós somos muito religiosos nessa nossa maneira de ser, e às vezes nós dizemos: Deus deve estar gostando desse meu jeito de falar com Ele, e ai de nós. E me lembro dizendo: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, que por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, por causa dos meus erros, eu tenho impedido a Tua obra, eu tenho impedido que o Teu querer se realize, não apenas na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Perdoa-me. Que oração, arrependido, ali, derramando o meu coração. E então eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falando ao meu coração, dizendo: você acha mesmo que os seus pecados, que os seus erros têm o poder de impedir que a vontade do Todo-Poderoso, que é soberana, se realize? Então, convencido pelo Espírito, disse: ai de mim, ó Deus, que até quando me arrependo, peco. Até quando eu estou pensando que eu estou bem na fita, eu estou errando. Senhor, me ajude, por favor. Mas existe algo que nós temos que compreender. Oh, que maravilhoso é o privilégio de realmente nos conscientizarmos, de realmente sermos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, de termos advogado fiel e justo diante de Deus, para que possamos confessar a eles os nossos pecados, e Ele, sendo fiel e justo, não apenas nos perdoar os pecados, mas nos purificar de toda injustiça. E o maior bônus de tudo isto é que quando somos perdoados, o amamos mais. Senhor, realmente eu não quero ser como na parábola do fariseu e do publicano, como o fariseu que ali estava, Senhor, falando de si mesmo, estava dizendo: eu não sou como os outros homens, eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou. Na realidade, ele não estava dando graças porque apenas não era, ele estava dando graças pelo que ele era, ou pelo que ele achava ser.
Eu não quero, Senhor, me jactanciar, me ufanar diante do Senhor, porque as nossas justiças diante de Deus não passam de trapo de imundície. Quero ser antes como o publicano que batia as mãos no peito, que não ousava elevar os olhos para o céu e que dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. Quem foi mais justificado? Quem foi mais perdoado? Quem voltou mais justificado? Aquele que confessou o seu pecado, aquele que não ousou elevar os olhos para o céu, aquele que se humilhou, porque Deus exalta os humildes e abate o soberbo. E então, nós temos que aprender esse caminho todos os dias nós temos que orar a Deus, porque seguro é que somos pecadores. Não quer dizer que estamos pecando de uma forma desenfreada. Isso quer dizer que somos pecadores, que a nossa natureza é carnal e pecaminosa, mas que existe um espírito que milita em nós. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E cremos que Deus realizará em nós tanto querer como realizar, como executar. Que Deus execute essa obra no nosso meio, na nossa vida. Mas uma das coisas que precisamos é confessar, nos arrepender. É o caminho de amar ao Senhor. Reconhecer que pela graça somos salvos. Que isso não vem de nós. Que isso vem de Deus. Sabe, hoje, na igreja, tal qual a igreja está procedendo, parece-me dentro da igreja que a igreja se vê até mesmo de uma forma indevida. Às vezes somos mais fariseus do que imaginamos. Pela nossa religiosidade. Não estou julgando a ninguém, não estou julgando a nada, não me compete julgar. Eu estou no mesmo lugar que você, no lugar de ser julgado, no lugar de juízo. Eu careço da graça como você da graça carece. Nós precisamos ser alcançados por este amor e podermos afirmar: Deus é amor. Como eu sei? Porque Ele me salvou. E com este amor, com essa gratidão, porque uma das coisas que existe realmente na pessoa agraciada é que ela é grata, ela é cheia de graça. Sermos cheios da graça produz em nós uma atitude que é por meio da graça, que é a gratidão, que é agradecer. Até mesmo na cultura grega, as 3 grandes graças, irmãs, que eternamente estão de mãos dadas, a primeira delas, a mais velha delas, é a graça de dar. A segunda delas, digamos a de meia idade, é a graça de receber. E realmente, a graça de dar tem que vir acompanhada da graça de receber, porque dar é bom, mas para que seja completa a obra, eu tenho que receber. Jesus está oferecendo, dando a salvação, mas para que a salvação se efetue, a pessoa deve aceitar, deve receber. Mas aquela que unia as 2 irmãs, a graça de dar e a graça de receber, e permanecia num ciclo eterno, era a terceira irmã, a graça de agradecer. E nós precisamos entender
Se amamos, somos gratos. Nosso louvor muda, nossa oração muda, nossa dedicação muda, porque existe em nós um sentimento impossível de se pagar. Não devamos nada a ninguém, exceto o amor. O amor é impagável. O amor é algo que sempre estaremos em dívida. A gratidão. Quem é mais grato? Quem mais é perdoado? Quem mais ama? Quem mais é perdoado? Aquele que mais ama, mais manifesta gratidão. E tudo o que fazemos, e tudo o que somos, o fazemos e o somos num espírito de gratidão ao Senhor. Levante-se de manhã sendo grato por se levantar. O grande pregador Sproul, que já também está na glória, Sproul dizia que cada dia que ele se levantava, cada dia que ele respirava, cada dia que novo que se começava, era motivo dele agradecer a Deus e ver que Deus o amava e o mantinha o quê? Vivo. Vivo. Será que nos despertamos com esse espírito? Sabe que quando nós damos graças pelo alimento, não damos graças pelo alimento por um costume religioso. Nós damos graças pelo alimento por gratidão. Por gratidão. Se não fora o Senhor, eu não comeria isso. Eu não quero dizer que não há motivos como você tem recurso para comprar algo. Mas basta uma enfermidade e mesmo tendo recursos para comprar algo, você não poderá comer. De modo que dê graças ao Senhor, porque você pode comer, você pode não sentir o sabor das coisas. Uma das coisas que havia com esse Covid, é perder o olfato e perder o paladar. Que coisa terrível é perder o olfato e perder o paladar. Grande parte do que nós sentimos no degustar, no comer, no apreciar uma comida, é o olfato. Eu não sei direito a proporção, mas eu sei que assim uma proporção maior do que o paladar é o olfato. E você que tem olfato, você que tem paladar, da próxima vez que usar o teu olfato, da próxima vez que usar o teu paladar, dê graças a Deus. Sabe, eu brincava dizendo que pessoas, às vezes, há pessoas que sabem agradecer a Deus, que sabem comer, que sabem apreciar. Nada tem a ver se a pessoa é obesa ou não é obesa, mas há pessoas que comem. Você já viu pessoas que comem, não comem como os outros. Tem pessoa que comer é uma experiência. E apreciar essa pessoa comendo é outra experiência. O meu amigo, pastor Osias Matos, ele quando come, ele sabe comer. Ele sabe. Você sabe, há pessoas que não comem sem fazer certos sons identificatórios que estão apreciando a comida. Eu nunca me esqueço de um dia que estávamos em um restaurante na cidade de Joinville, Santa Catarina, que o dono do restaurante era crente, o nome dele Dagoberto. E o restaurante ficava num clube chamado Harmonia Lira. Eu creio que ainda existe esse restaurante. Estamos fazendo propaganda do restaurante. É um restaurante muito bom, é um restaurante maravilhoso. E então, Osias se sentou, e como ele é maior, ele é grandão, Osias tem 1,90 m, é um homem
todo largo, um ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, até, se não me engano, jogou no Fluminense. E o Osias, então, sentou-se à mesa, à cabeceira da mesa, e ele comia, mas ele comia, não comia em silêncio. Fazia sons engraçadíssimos. Você já viu aquelas pessoas que fazem e não pode, a mão não fica quieta, não é? E lá, Osias apreciando, e quando terminou, provando, eu me lembro até hoje de um dos pratos. Olha que eu não sou apreciador de peixe, mas eu comi um congro chileno ao molho do camarão. Vou deixar um monte de gente agora com água na boca. Que, meu irmão, o que era aquilo? E Osias então levanta as mãos e diz: onde estão as mãos santas que prepararam isto? Sai uma mulher magrinha, a cozinheira da cozinha, trêmula. Osias se ajoelha diante dela, toma as mãos dela, beija, ergue os seus olhos para o céu, levanta a mão e diz: Deus, eu te dou graças por essas mãos. Ela era desviada do Evangelho, voltou para Jesus naquele dia. O que pode uma ação de graças? Por mais pitoresco, até mesmo engraçado que isso possa ser, meus irmãos, isso é algo maravilhoso, que nós deveríamos ter essa atitude, amando ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque fomos perdoados. Somos tratados como não merecemos ser tratados. Ele nos fez e nos deu o poder de sermos filhos de Deus. E quando somos filhos, o que diz o pai na parábola? Dê-lhe um banho, botem novas vestes, coloquem um anel, façam sentar e lhe vamos dar um banquete. E nós damos graças ao Senhor. Glória ao Senhor. Quem mais ama, quem mais é perdoado. Conscientizando-nos disto, no nome de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, temos que orar, e orar agora também pelas vítimas desse desastre que aconteceu no litoral de São Paulo, especialmente o litoral norte de São Paulo. Senhor nosso Deus, nós aqui somos gratos. Nós aqui, Senhor, te pedimos, ensina-nos o caminho de te amar ainda mais, reconhecendo o perdão dos nossos pecados, sendo como aquela mulher que soube honrar ao Senhor Jesus. Ajuda-nos a agir da mesma maneira em todos os momentos de nossa vida. Dá-nos um coração voltado totalmente para o Senhor. Nós nos lembramos, ó Senhor, de tantos desfavorecidos, de tantas vítimas e de pessoas vitimadas por este desastre que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Nós te pedimos pelas famílias, nós te pedimos pelas cidades, nós te pedimos pelo governo de São Paulo, nós te pedimos por todos eles, que a tua mão esteja com essas pessoas, que o Senhor restitua, que o Senhor abençoe, mas acima de tudo que chegue uma palavra de salvação para estas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós queremos orar também pelos aniversariantes. Se você está fazendo aniversário, ou se há alguém que esteja fazendo aniversário por estes dias, fez ou fará
por esses dias. Há alguém no nosso meio que fez aniversário ou